consoante as palavras do pastor Flávio, eu quero que você já abra a sua Bíblia aí, no livro de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, em nome de Jesus. E nós vamos falar, amados irmãos, sobre uma pessoa com nome muito singular. Eu até peço que você anote, e para as jovens que estão aqui, casaram há pouco tempo, as que estão noivos, vão casar ainda, você pode até pegar esse nome para colocar no seu filho, Epafrodito, um nome muito sugestivo, bonito e moderno, Epafrodito, que no grego significa amável. Você quer botar o nome de várias coisas, várias pessoas aí que estão na mídia, que o significado significa simplesmente nada. Epafrodito no grego original significa amável. Venha cá, amável, meu querido. Amém, queridos? Quem encontrou Filipenses capítulo 2, lance seu olhar sobre o versículo 19, amém? Filipenses 2,19 diz assim a palavra do Senhor: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso negócio, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso estado. 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Fecha os seus olhos, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Senhor e Salvador, despido estou diante de Ti, Senhor, como um vaso de barro, para que a excelência e a glória seja do Senhor. Que o Senhor possa agora, Pai, neste momento, trazer cativo, ó Pai, o sentimento, a mente, a alma, o espírito do Teu povo, para que eles possam ouvir, Senhor, para que eles possam entender e compreender a Tua palavra, que é uma palavra, Senhor, que é de instrução, meu Pai, que é um testemunho de um homem, Senhor, que foi inspirado por Deus, levantado por Ti, para trazer, meu Deus, gozo, alegria e serviço para o cristão, para o Evangelho. E hoje, ó Pai, nesta noite, nós vamos dar um testemunho sobre este homem que o apóstolo Paulo o exaltou, porque ele, como a palavra mesmo diz, ele não tinha sua vida por preciosa, ele muitas vezes colocou sua vida em xeque para servir o Evangelho, e que nesta noite a tua igreja que se reúne neste local, Pai, possa contemplar, Pai, através dos olhos espirituais, a sua vida e ver o quanto nós estamos trabalhando e qual essa intensidade, se é com amor e se nós estamos vivendo o Evangelho, ora pregado nesta casa, ora escrita através da inspiração do Espírito Santo. E nesta noite que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para qual o Espírito Santo enviou, e quem crê e concorda, diga amém, Jesus. Amém, queridos? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio com uma missão, de buscar e salvar o que se haviam perdido. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Graças a Deus que eles rejeitaram. E o Senhor enviou Jesus para as outras nações, para os gentios, no caso somos nós. E esta palavra, através do apóstolo dos gentios, chegou na cidade de Filipe. E nessa cidade, Deus levantou um homem, cujo nome é Epafrodito. Epafrodito, que significa glória a Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele está dando um testemunho da vida de Epafrodito. E nesta noite nós vamos ver lições da vida de Epafrodito, que você possa anotar, para que você possa estar observando, através dos olhos espirituais, alguém que 2000 foi levantado por Deus, e o seu testemunho continua ecoando nos corações, ávido para servir ao Senhor. Amém? Se nós fôssemos listar o nome dos nossos heróis, das pessoas bíblicas,
das pessoas de renome, das pessoas que foram usadas por Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, eu acredito que Epafrodito não estaria na lista. Inclusive, eu abro um parênteses aqui para perguntar para você, quem são os seus heróis? Quem são os seus heróis? Atualize a sua lista de heróis. Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que te influenciam? O apóstolo Paulo está aqui, através de uma carta, falando para uma cidade. E nós vamos continuar o texto, nós paramos aqui no versículo 23 e vamos, 22, vamos continuar até o 30. Versículo 23, por gentileza, vamos continuar a leitura. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha promovido o meu negócio, os meus negócios. Mas confio no Senhor, versículo 24. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos estavam muito angustiados de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de fato, ou esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu também regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende em honra. Porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Este é o relato, este é um relatório como testemunho que o apóstolo Paulo está, através de uma carta, falando aos irmãos da cidade de Filipos. E esta carta, ela tem como um texto geral, conhecido como a carta da alegria. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava preso. Aqui você percebe a diferença entre os tempos e os apóstolos. O apóstolo Paulo estava preso fisicamente, mas ele escreve para os irmãos com entusiasmo, com alegria. E ele também esteve enfermo. Quando ele enviou Epafrodito para vir ter com os irmãos da igreja, ele mandou a recomendação, pediu que a igreja o recebesse com alegria, com gozo e com honras. Por quê? E o que fez Epafrodito ser esse homem com esse grande testemunho da parte do apóstolo Paulo diante de uma igreja? Quais as suas qualidades? Quais as características de um obreiro que o pastor envia para uma cidade, portando uma carta diante daquela comunidade, dizendo: receber este homem com honra, com alegria, porque ele, para me servir, ele não poupou a própria vida, colocou a vida em xeque. Aí eu me lembro que o apóstolo Paulo, posteriormente, ele escreve em Gálatas 2:20, ele diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, não tenho na carne. Ele está vivendo agora uma vida em Deus. Então, não tinha a vida como seu principal bem. Ele queria servir ao Senhor, independentemente das circunstâncias. E veja, um discípulo chamado Epafrodito também comungava da mesma situação. Ele queria servir. Há uma grande diferença hoje, que as pessoas querem ser vistos, não querem mais servir. E aqui é supracitado pelo pastor Flávio, por mim e por os demais irmãos que pregam, que quando nós somos chamados por Deus, Ele nos chama para nos enviar. A igreja é a eclésia, é aqueles que saem para fora. Saem para fora de quê? De um sistema. Sai para fora do comodismo, da zona do conforto, eu não posso, eu estou muito ocupado, não, eu acho que eu vou ficar gripado.
eu acho que eu vou gripar, não vou poder ir não. Algumas pessoas se deixam vir para a casa do Senhor para sentar, para ficar ouvindo, porque estão gripados. Ou porque estão com a garganta ruim. Ora, mas essas pessoas usam camisetas com estampada a serviço do rei. Sou servo do Senhor. Mas nem vim para o culto para ouvir, para aprender. Querem mais fazer o mínimo de esforço. E Epafrodito, ele, mesmo em situação de risco, com a sua vida limitada, ele não media esforços. Por isso, o apóstolo Paulo envia uma carta pedindo para a igreja o receba com alegria, com gozo. Quais as características que eu, como obreiro, apresento para que o meu pastor me envie para um lugar e mande uma carta, hoje um e-mail, né? Para o pastor daquela igreja, para a comunidade, receba o pastor Edson, ou o pastor Carlinhos, e por aí vai. Com alegria, com gozo, porque este não tem sua vida por preciosa, ele quer servir ao reino. Todas as vezes que eu falo de um testemunho plausível, de um testemunho acima da média, eu me lembro do servo Jó, que o próprio Deus deu testemunho. Eu volto uma pergunta para a igreja: qual o testemunho que Deus tem dado ao meu respeito? Ao seu respeito? Testemunho. Quem eu sou, aonde eu trabalho, como eu sou conhecido, como servo de Deus, como uma pessoa simpática, uma pessoa proativa, uma pessoa que se importa com os outros, pessoas que intercedem, pessoas que interagem, pessoas que de fato e verdade se preocupam com o bem-estar das pessoas, ou só penso em mim mesmo. Dito isto, porque se Epafrodito fosse pensar só nele mesmo, ele não teria recebido esse testemunho do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo chega e escrever para a igreja, dizendo, receba ele com gozo e honra, porque este homem, este servo, quase morreu para me servir como um filho ao pai. Vale a pena salientar que na época que foi escrito, um filho honrava o seu pai, fazendo alusão da própria pessoa de Jesus Cristo, que honrou o pai em tudo, e foi até a morte, e morte de cruz, para honrar o pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz, como um filho honra ao pai, se doa, se entrega, como um mestre ao seu discípulo. Eu vi um post, quem criou foi muito feliz, falando sobre mestre, amados irmãos, que é uma imagem de uma vela grande, queimando e pingando sobre umas velas pequenas. E no título lá, assim é um professor, um mestre, que se desgasta para trazer o conhecimento para os alunos, para os discípulos. Exatamente pegando o gancho que o pastor Flávio falou. Uma mensagem para ser preparada, bem preparada, ela equivale a 8 horas de serviço árduo. Trabalho, pesquisa, oração, busca, se gastando, se doando para obter algo contundente. Então aquela imagem, quando eu vi acho que foi no Instagram, eu vi realmente é isso que acontece. Um professor, alguém se propõe a passar algum conteúdo, ele se gasta. Exatamente aquela vela grande pingando sobre as velas menores, que exatamente deformando o rosto, que é a pessoa se doando, se gastando literalmente para trazer a luz, que é o conhecimento. Amém, querido? Então, o primeiro ponto, se nós quisermos ter um bom testemunho da parte dos nossos superiores, dos nossos amigos, dos nossos familiares, nós precisamos pegar o primeiro ponto de Epafrodito, seja um irmão. Seja um irmão. Mas não um irmão que investe a sua vida para observar os erros dos irmãos, mas seja um irmão
que investe a sua vida é em interceder, em buscar o bem melhor da comunidade, a se envolver, não na vida particular da pessoa, mas se envolver no bem-estar espiritual do irmão. Saber que o irmão está passando luta, orar, interceder. Se possível for, faça jejum, ore pelo irmão, se doe, se gaste pelo irmão. Está certo? A primeira descrição de Paulo sobre Epafrodito era de fraternidade, querido. O primeiro termo que Paulo usa para Epafrodito demonstrou não uma relação técnica. Ele é um excelente pregador. Epafrodito é o melhor pregador que eu já vi, que eu discipulei. Não é nesta parte técnica. Veja, ele se doou a sua vida fisicamente, se deslocando de um local para outro, fazendo um trabalho que muitos não querem fazer, se doando para trazer proventos para Paulo e para a igreja, se locomovendo. Não era carro, não era moto, não era avião, era em lombo de animais, de barco ou a pé. Ele saía, se gastava. Ele se importava com o bem-estar dos irmãos de verdade. Ele era um irmão que se doava. Então, se nós quisermos ter um bom testemunho, precisamos nos colocar na posição de irmãos. Irmãos, escrito na caixa alta, maiúsculo. Se quisermos fazer diferença na vida dos outros, nós precisamos nos preocupar em dar um bom testemunho. Porque as pessoas querem ver em nós, não é uma boa eloquência. Porque de eloquente tem os pregadores coche. São os especialistas que levam você às lágrimas. Aquelas pessoas que estudam o ponto fraco da mente das pessoas, a psicologia aplicada a textos bíblicos para lhe comover, para convencer que você pode, o poder está em você. Você é uma potencialidade. Ele manda você repetir como mantra, dizendo: diga eu posso, eu consigo. Não, Paulo, isso tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que tem te fortalecido? Epafrodito estava fortalecido no Senhor, porque ele estava com seus olhos fitos no reino. Irmão, ele não estava buscando aqui posição. Não havia essa gana na vida de Epafrodito. Ele queria servir. Se quisermos ter um bom testemunho da igreja, precisamos aprender a servir. A pessoa só quer servir com o microfone. Eu tenho ensinado no setor H que uma das características de um obreiro para o nosso ministério não é microfone. Microfone é consequência de uma vida. Eu comecei na terceira fila do banco. E aqui tem gente me olhando que sabe disso, que acompanharam esse trabalhar. Há pessoas aqui que me conhecem há 18 anos. Esse ano, para a glória de Deus, vou fechar 20 anos na fé. 20 anos na fé, irmãos. Se Deus não me levar daqui para outubro, nós vamos começar. Eu comecei a servir, irmãos. Eu sempre falo isto. Quando eu soube que a igreja na qual eu pertencia, tinha adentrado há pouco tempo, estava em uma reforma. Eu passei 3 finais de semana no domingo, rodando aqui o Gereissado, buscando onde era essa reforma, para me ajudar, que eu só folgava o domingo. Eu saí de bicicleta andando, procurando, irmãos, para saber onde era que estava aquele trabalho. E não achei. Depois foi que eu vim com o irmão, e essa pessoa, é ali, eu fui. E desde então, todo final de semana, e tem uma pessoa que está bem minha frente, que acompanhou tudo de pertinho. Manuel Evangelista. Viu tudo. Se eu estiver mentindo, pode levantar a mão e diga mentiroso. Diga, pode falar em nome de Jesus. Irmão Manuel já estava lá. Não estava procurando microfone, posição, eu queria servir, porque eu recebi de Deus um amor no meu coração para servi-lo, como servente. Servente é aquele que serve nas necessidades. Eu não escolho, não, eu só quero isso se for para a classe A.
Não, irmãos. Não. Epafrodito, ele estava para servir. E você e eu precisamos também estar nessa posição. Como nós devemos nos comportarmos? Nós devemos ter um amor fraterno. Fraternidade. Ter compaixão, bondade. Compaixão, se compadecer de uma situação, de um irmão, da situação na localidade, por exemplo, agora em Suzano. Teve tanto coisa terrível está acontecendo este ano. Eu engosto o coro aqui, tanto da Dana como do pastor. Nós devemos, como irmãos, estar orando, intercedendo pelas famílias enlutadas, aquelas jovens, aquela diretora perdeu a vida de uma forma drástica, súbita. Aí cabe-se sem precedente nesse caso. Mas isso não está só lá. Essas coisas podem acontecer em qualquer lugar. E as pessoas precisam estar preparadas. Te prepara, ó Israel, para te encontrar com o Senhor. Mas a igreja é que tem o detentor, o gatilho da palavra, para disparar essa palavra. Deus nos enviou como luz para nos gastarmos, para evangelizar as pessoas que para neste momento de dor, eles saibam como se comportar, como receber a situação. Quando eu cheguei de Maranguape hoje, que eu estou mais maranguapense que pacatubano, essa semana toda eu estou lá, minha esposa me falou um testemunho de um cristão, que perdeu um filho, um jovem, a diferença, ele sóbrio, falando que tinha uma esperança, eu vou ver o meu filho na ressurreição, meu filho é um menino bom, o pai dando testemunho de uns jovens. Aquele jovem não morreu. Pessoas assim não morrem, eles se transferem desse mundo vil, caído, perdido, para os braços do Pai. E deixou o Pai aqui cheio de prazer, de gozo. Esta é a paz que excede todo entendimento. Esta é a paz que Jesus Cristo prometeu àquele que crê. Se você crê, diga aleluia. Se você quer provar disso, te converta, volte ao primeiro amor e pratique a palavra. Haramanashuni minikas. Riambaromenekondaravehas. Oh Jesus. Este Pai, uma coisa você saber quem você serve. Este Pai usou da sua forma a expressão de Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei como eu instruí o meu filho. E ele, segundo o seu testemunho, o filho era um jovem conselheiro dos amiguinhos. Segundo também o que foi falado, ele ficou na frente de alguns, como um para-choque, porque ele tinha um conhecimento. Aqui se cumpre aquele texto: ensina o teu filho no caminho, quando é pequeno, quando crescer não vai se desviar dele, porque sabe que diante dele está o Senhor, ainda que seja com morte, mas ele sabe para onde ele vai. E o pai sabe: eu não perdi o meu filho, pelo contrário, ele ganhou a vida eterna. Aquele jovem, ao crescer, poderia se desviar, poder caminhar para o mal, mas Deus levou, enquanto ele estava dando bom testemunho. Testemunho, querido. Nosso testemunho, lições de vida. O que eu digo mais aqui? Aqui em Provérbios 17 diz que há um amigo, ame um amigo, que em tempos ele se torna um irmão. Ame o seu amigo. Essa pessoa que ainda não conhece a Jesus Cristo, mas para você amar, você não precisa praticar o que ele pratica. Você é que é a luz, você que está na luz, você que é o portador da luz, você que tem um conhecimento, você que deve influenciar positivamente. Não ande no caminho do mal. Seja um referencial, assim como Epafrodito foi. Seja um referencial o tempo todo. Se queremos ser irmãos, queridos, abra aí em Gálatas capítulo 6 e versículo 2. Aleluia.
Paulo falando para os irmãos lá de Gálatas. 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Há alguns que querem cumprir os mandamentos para obter a salvação. E aqui Paulo está dizendo: se você quer ser uma pessoa boa, perfeita, ei, então leva as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Paulo diz aos irmãos de Romanos capítulo 12, 2: a vontade do Senhor para conosco, ela é boa. Você quer ter um bom testemunho? Segundo, Epafrodito era um companheiro de trabalho. Paulo falou que ele trabalhou com Paulo, ele era um irmão, um amigo, um cooperador do evangelho. Cooperar. Na época não era fácil cooperar com o evangelho, havia uma perseguição, tudo era difícil, você tinha que se doar. Quem acompanha Portas Abertas tem uma noção mínima do que é cumprir a lei de Cristo na prática, para levar o evangelho para quem está preso nas garras de Satanás, e que naquele lugar há uma predominância maligna que impede do evangelho crescer, se expandir. Mas Paulo, ele enviava para Epafrodito, porque sabia que ele era o portador da palavra e que a sua mensagem iria chegar com perfeição, porque ele servia a Paulo como filho, serve ao Pai em obediência, cooperando. Você é um cooperador do Senhor? Ou você só quer ser alguém que recebe as benesses de Deus? Precisamos refletir sobre isto. Precisamos pensar sobre isto. Tá? Qualquer pessoa pode trabalhar para o Senhor. Qualquer pessoa pode dar um bom testemunho. Mas para isso precisa ter um mínimo de conhecimento. Conhecereis a verdade. Jesus falando em João 8,32. Conhecereis a verdade. Se a verdade te libertou, ela vai te mostrar, ela vai te guiar, porque a palavra do Senhor, ela vem aos nossos corações e tem um destino e um objetivo. Ela vai e produz o resultado que o Espírito Santo enviou. Qual o resultado da palavra que você tem acolhido no seu coração? Quais os frutos? Tem produzido frutos de arrependimento? Tem alcançado vidas? Tem mudado primeiramente você por dentro? Que a palavra primeiramente ela tem que vir a mim. Eu que preciso ser transformado primeiro. A mudança começa em nós. A verdadeira mudança é interior, para depois se exteriorizar e assim alcançar as pessoas. Por quê? Paulo, ele não sabia o que estava dentro do coração de Epafrodito. Paulo só começou a ver quando viu os frutos. Jesus disse: vocês vão conhecer as árvores pelos frutos. O fruto é o nosso trabalhar, o nosso cooperar, o nosso agir, o nosso fazer. São as nossas obras na prática, não teórica. Se eu digo sou um servo do Senhor, boa. É como se algumas pessoas se autoproclamam evangelistas e missionários, mas não vão para nenhum lugar para evangelizar. Ficam só de púlpito em púlpito, evangelizando crentes, pregando só para crentes. Só vai para onde tem uma multidão. Fazer o quê? Ser visto. Eles não estão servindo, eles estão querendo ser vistos, se autopromovendo. Epafrodito não tinha isso em mente, ele queria servir ao Senhor. Nunca confunda servir com ser visto. Servir, você pensa no próximo. Ser visto, você está com o seu ego inflado. O seu ego está inflado. Ele está sobrepondo a graça, está sobrepondo a ordem de Deus do ID. Você está vindo, buscando para você. Você está tirando a graça do nome de Jesus Cristo e está pondo sobre o seu pseudo-ministério. Porque ministério quem dá é o Espírito Santo. O resto é meio de vida, sobrevivência, profissionais de púlpito. Aquele que quer servir, ele tem que ir, não esperar que venha. Epafrodito, ele ia e vinha,
Ele foi até a igreja de Filipos, pegou o mantimento, pegou o dinheiro e foi até Paulo. E nesse trajeto, nesta viagem, ele caiu enfermo e quase morre. No trabalho, foi um soldado ferido. Os ferimentos de hoje não é mais na alma, é no ego. Precisamos cuidar da nossa alma. A nossa alma é a sede das emoções. Como estão as minhas emoções? Como eu estou refletindo sobre o que eu estou vendo? Como eu estou contemplando o mundo atual? Se eu estou olhando como um construtor, ou se eu estou olhando simplesmente como um investidor do mercado imobiliário. O construtor, ele se preocupa com as bases, se preocupa com os detalhes, ele se preocupa com o investimento do princípio, da fundação até a conclusão da obra. O investidor, ele quer só o produto final. E quem quer só o produto final é aquele que quer ser visto, não é o que quer servir. Quem é você na obra do Senhor? Porque na casa do Senhor, segundo Paulo diz, vaso de honra e vaso de desonra. Quem é você na presença do rei? Quem é você? Epafrodito, ele era amável, agradável, tratável e ensinável. Tantos verbos: amável, tratável, ensinável. Você contém no seu arcabouço esses verbos? Ou você já sabe tudo? Você está melhor do que Sócrates? Sócrates, quando foi interpelado pela sua sabedoria, ele disse, com ironia obviamente, só sei que nada sei. Mas foi irônico. E você? Então, amável. Seja amável. O que mais? Epafrodito era companheiro de luta. Luta. Paulo diz em 2 Timóteo 2:4 o seguinte: ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida. Se você está militando no reino espiritual, as coisas desta vida não devem ser motivo de tropeço para você. Você está ligado, antenado, você tem uma obra, você tem uma missão, você tem um objetivo a chegar, que é levar a palavra de Deus através da sua vida, de testemunho, para que as pessoas vejam você, a Bíblia que eles querem ler. Você e eu, nós devemos ser a Bíblia escrita com atos e fatos. Amém? Eu e você precisamos ser a Bíblia que anda, que transpira e que inspira. Amém, queridos? Se você está com o seu ouvido espiritual aberto, você está entendendo que Deus não chamou ninguém para ser infrutífero. Independentemente dos dons que você já identificou, Deus colocou em você dons. E esses dons não são seus, eles são emprestados. Você é mordomo. Use-o, porque um dia o Senhor vai chegar para você e dizer duas coisas: bom e fiel, ou negligente servo. Escolha o que você quer ouvir. Naquele dia o Senhor das terras voltou e foi prestar conta. Paulo foi prestar conta com Epafrodito e disse que ele era um homem de honra, um homem que era merecedor de honras. Mas aquele homem, dono da fazenda, que confiou os seus bens para os administradores, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, o que recebeu 1 talento só, ficou com medo de investir, ficou com medo de trabalhar, e ainda acusou o Senhor, dizendo: eu sei que tu és rude, que quer escolher onde não plantou, fiquei com medo e escondi para que me roubasse. Escondeu um dom, não soube administrar um dom que queria 5. Cuidado, irmãos. Deus está chegando, Jesus está voltando. Os sinais
Tudo está acontecendo hoje, querido. É o prenúncio do retorno de Cristo. O amor das pessoas está esfriando, querido. E Jesus disse que, no final dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. Por que iria esfriar? Porque haveria uma apostasia. As pessoas iriam apostatar da fé, iriam negar a fé que outrora confessavam, que trabalhavam. Há pessoas de renomes abandonando o evangelho, partindo para a vida secular descaradamente, querendo buscar outras coisas, em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Amém, queridos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluias. Vamos voltar para o texto aqui rapidinho, para nós encerrarmos. Versículo 29 de Filipenses 2. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Pegue esse texto, querido, e faça o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim siga a Cristo. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que a palavra, Pai, neste momento ministrada, possa ter adentrado nos corações e possa ter encontrado, Pai, uma terra fértil, para que possa, meu Deus, crescer, meu Deus, os seus frutos possam amadurecer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor, porque o mundo, Senhor, jaz no maligno, mas nós não somos do mundo, nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e nesta noite nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Então, Pai, fala conosco, fala no nosso particular, fala na madrugada, levanta um povo, meu Deus, ativo, um povo preparado para Te servir, um povo que Te ama, independentemente das lutas, das batalhas, mas se não tem suas vidas por preciosas, que seja como Paulo, como Epafrodito, que o Senhor levante jovem, Senhor, cheio da Tua presença, para mostrar para essa juventude aí fora, que em Cristo nós podemos ter paz, em Cristo nós podemos ter alegria, felicidade. A felicidade não está nas coisas conquistadas, mas a felicidade está em servir ao Senhor. A felicidade está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que tem se ouvido, de tudo que tem vivido, o fim disto é: devemos honrar e servir ao Senhor Deus de todo o poder, porque Ele tem nos chamado para fazer uma obra, e esta obra está ainda em um trabalho, mas o fim está próximo. Se você está preparado para servir ao Senhor, então diga: Senhor Jesus, me ajuda, me dá graça, Senhor, porque eu não quero ser como aqueles que enterraram os seus talentos. Eu quero ser como aquele que foi ao campo, investiu e colheu, e ouviu da parte do Senhor: vinde bendito de meu Pai, porque foste fiel no pouco, e sobre o mundo te colocarei. Se você crê, aplauda o Senhor e diga amém. Aleluias.